Olá meu irmão, olá minha irmã, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. O meu nome é Marcos, esse aqui vai ser o nosso 15º vídeo e nós estamos agora entrando dentro da tenda da congregação, no tabernáculo de Moisés. Nos vídeos anteriores nós falamos dos primeiros utensílios, falamos do altar do holocausto, no último vídeo nós falamos da bacia de bronze e agora nós vamos dentro da tenda falar do primeiro objeto que ficava à direita, né, que era a mesa dos pães da proposição. Bom, antes de começar, eu quero fazer uma oração contigo. Feche seus olhos e me acompanhe. Senhor Deus, mais uma vez estamos aqui, ó Pai, na Tua presença para aprender de Ti, Senhor. Abra nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento e nos ajude a compreender e a entender os mistérios da Tua palavra. Em nome de Jesus, eu agradeço por tudo e oro. Amém. Queridos, então, como nós já vimos nas videoaulas anteriores, então, uma vez que o sacerdote ali já estava limpo por ter passado pela bacia de bronze e se lavado as mãos e os pés, ele então adentrava a tenda da congregação e quando ele estava ali, a primeira coisa que ele se deparava do lado direito era a mesa da proposição. É muito interessante que aquele primeiro ambiente da tenda é conhecido por nós como o lugar santo. E nós sabemos que a tenda tinha um outro ambiente, né, separado por um véu, que é o lugar santo dos santos, onde nós vamos chegar nas próximas videoaulas. Bom, e essa mesa ela ficava do lado direito, e é muito interessante que Deus dá então as orientações e as determinações para que ela seja construída, e isso está escrito lá no livro de Êxodo, no capítulo 25, no verso 23 ao 30. Vamos ler o que está escrito na Bíblia. Faça uma mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento, ou seja, em algumas Bíblias fala-se 2 côvados, 45 centímetros de largura, 1 côvado, e 70 centímetros de altura, 1 côvado e meio. Revista-a de ouro puro e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Eu quero aqui fazer um parênteses, né, uma nota de rodapé, porque nós vimos que os 2 primeiros utensílios que nós falamos, o altar do holocausto e a bacia, eles eram feitas de bronze, estavam no átrio do lado externo da tenda da congregação, e que o bronze representa, no significado do metal, julgamento. Uma vez já dentro da tenda da congregação, no ambiente santo, o metal já deixa de ser o bronze e passa a ser o ouro. E o significado do ouro, como nós vimos já nas aulas anteriores, representa divindade, né? Bom, e aí caminhando, faça também ao seu redor uma borda com a largura de 4 dedos e uma moldura de ouro para essa borda. E faça 4 argolas de ouro para a mesa e prenda-a das 4 cantos dela, aonde estão os seus 4 pés. As argolas devem ser presas próximas à borda para que sustentem as varas usadas para carregar a mesa. E faça as varas de madeira de acácia, revestindo-as de ouro. Com elas se carregará a mesa. Faça de ouro puro os seus pratos, os recipientes para incenso, as tigelas e as bacias nas quais derramarão as ofertas de bebidas. Coloque sobre a mesa os pães da proposição. Pães da proposição literalmente significa o pães da presença, para que estejam diante de mim. Bom, eu acredito que na casa de todos nós, a sala de jantar, né, a mesa da sala de jantar, seja um ambiente daqueles que mais nós gostamos de ficar. Ali nós sentamos, compartilhamos da fartura daquilo que Deus prepara para nós, falamos de como foi o nosso dia, damos risada, compartilhamos o amor, ou seja, é um momento de comunhão. E quando nós olhamos para essa mesa onde Deus manda que ela seja feita e se coloque dentro da presença dele, dentro da tenda da congregação, nós vamos ver que Deus manda que seja colocado em cima dela 12 pães. E cada um desses pães então representava, né, uma das tribos de Israel. Então eram 6 pães de um lado, 6 pães do outro, representando aí as 12 tribos de Israel. E é muito interessante que isso trazia
para nós, né, traz uma reflexão, uma figura de que era um ato contínuo de comunhão entre Deus e o povo de Israel. Lá em Levíticos, né, dando um pulo mais à frente aqui na Bíblia, lá em Levíticos no capítulo 24, entre os versos 5 e 9, nós vemos que a cada sábado os sacerdotes, então, eles deveriam substituir esses pães por pães novos, por pães mais frescos, né? E aí eles poderiam, então, se alimentar daqueles pães que eles retiravam, tá? E é muito interessante que em Levíticos 24:8 deixa ali que isso deveria ser feito continuamente como um símbolo de aliança perpétua. Bom, é válido a gente lembrar que os pães eram pães asmos, sem fermento, porque como nós já falamos, inclusive na videoaula, 2 videoaulas atrás, quando nós falamos dos sacrifícios, que o fermento tinha um significado relacionado ao pecado. Bom, avançando, né? Se você for pesquisar, você vai encontrar aí talvez até mais significados para a questão da mesa, mas eu gosto aqui eu quero me ater a 2 que eu considero super importantes em relação a ela. O primeiro deles eu já falei um pouco sobre isso, né? É a questão que é um símbolo forte de comunhão. A gente percebe, né, ao longo da história, na Bíblia, que o nosso Deus, ele é um Deus extremamente relacional. É um Deus que gosta de se relacionar conosco. E a gente já observa isso desde o princípio, quando a gente vai lá para o livro de Gênesis, no capítulo 18, do verso 1 ao 9, quando o Senhor, então, ele se apresenta a Abraão juntamente com 2 anjos, quando ele está indo para destruir Sodoma e Gomorra, mas ele passa pela tenda de Abraão, Abraão o reconhece e o chama, né? E ali eles fazem uma refeição. Então é uma coisa linda, né? É um capítulo épico da Bíblia, e a gente observa ali que naquele momento, então, Deus está ali compartilhando de comunhão com Abraão. E é legal, interessante lembrar, né, que nesse capítulo, nessa passagem bíblica, é exatamente quando Deus então promete já a Abraão, já sendo velho, na faixa quase dos 100 anos, e a Sara, esposa dele, com 90, Deus promete a eles o filho da promessa, o Isaac. E então a gente já começa a ter uma ideia aí de que Deus era um Deus que prezava pela questão do relacionamento. Uma outra passagem interessante, um pouco antes mesmo de chegarmos aqui no capítulo 25, quando a gente vai no capítulo 24, nós vemos que assim que Moisés fecha, né, com o povo de Israel a questão da aliança, depois que ele transmite as leis do Senhor, o Senhor manda então que Moisés volte ao monte acompanhado dos anciãos das tribos de Israel, e lá eles então têm o encontro com Deus. Deus se revela para eles, né? E é interessante que a gente pode ler lá que o chão fica parecendo um pavimento azul, né? E depois disso, então, a gente vê também que Deus fala ali na Bíblia, né? Que a Bíblia cita que eles fazem uma refeição, exatamente como se fosse para comemorar o símbolo da aliança firmada com Deus. Então, mais um exemplo aí de que Deus prezava pela questão da comunhão, de estar no meio do povo, né? Era um Deus que zelava por essa questão do relacionamento. Bom, um outro aspecto também que a gente, quando olha para a mesa dos pães da proposição, a gente não pode deixar de pensar, é que, assim, né, Deus é um Deus que sempre se apresentou como um Deus provedor. Então é um Deus que cuidou do povo de Israel, desde o momento até mesmo quando tirou eles lá do Egito e lá no deserto. A gente pode citar um exemplo aqui: eles tiveram fome e aí eles reclamaram, e Deus então mandou dos céus o maná com a codorna, e que inclusive isso alimentou o povo de Israel durante toda a peregrinação do deserto. E então a gente vê que o fato, na verdade, da fartura, da provisão de Deus, o que o povo fazia de ofertar, de devolver a Deus ali o reconhecimento por aquilo que Deus fazia, na verdade era o reconhecimento de um Deus que cuidava do povo, era um Deus provedor. Na nossa nova aliança com Cristo, né, sempre faço esse paralelo para que a gente possa entender como que hoje nós entendemos desse assunto, como nós tratamos, né? A mesa, né, vamos assim dizer, a comunhão com Cristo, ela é feita através da ceia do Senhor, né? Onde toda vez que nós nos prostramos diante desse momento,
nós somos também convidados a refletir sobre o sacrifício, né? O sacrifício que Jesus sofreu no madeiro da cruz para que pudéssemos aí hoje fazer parte da igreja e do corpo de Cristo, né? Por isso que é fundamental que o cristão faça parte, né? Que ele tenha participação na ceia do Senhor, pois é através dela que nós renovamos essa aliança com Cristo, né? Desse gesto de comunhão. Certos de que Deus também está preparando para nós, né, a gloriosa ceia das bodas do Cordeiro, aonde nós, a Igreja de Cristo, viveremos com Ele em comunhão perpétua, né, conforme o apóstolo Paulo revelou lá no livro de Apocalipse, no capítulo 19, entre os versos 6 e 9. E dessa forma, então, a gente encerra aqui a questão da mesa dos pães da proposição. Eu espero que possa ter te trazido um pouco de conhecimento, esclarecimento sobre esse assunto. Continue conosco, porque no próximo vídeo nós estaremos falando sobre o candelabro de ouro, a menorá. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.